Alô, alô, amigas, alô, amigos da TV Sonic, da TV 247. Muito bom dia a todos, bom dia, boa tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia, começando agora na TV Sonic, a TV de bolso, a TV do celular. Essa TV existe dentro de um celular e do celular eu transmito para o mundo e vocês me assistem em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 27 de março de 2019. Dólar se aproxima de 3,95, é a manchete do site do Globo de agora. Dólar se aproxima de 3,95 e bolsa cai com receio sobre previdência e orçamento. Dólar a 3,95 e cai a bolsa. O Globo também informa que, em menos de 100 dias de governo, confiança do empresário para de subir. Intenção de investir recua. Menos de 100 dias. Os empresários que estavam com medo do Haddad, vejam só. Os empresários que estavam com medo de uma vitória do Haddad, um cara normal, que não tem relação com o miliciano, que não tem filho que recebe depósito de R$ 2.000 no caixa. Os empresários tinham medo do Fernando Haddad e não tinham medo desse que foi eleito, com todas as relações que agora estão reveladas, com tudo o que ele já fez de mal ao país nesses 100 dias. E que não é apontado só pela oposição a ele, mas pela direita, até por setores da extrema-direita que o elegeram. A insatisfação com o Bolsonaro é geral. E a razão é simples, ele está fazendo mal a todos. Está fazendo mal ao país. Ele não aponta para nenhuma recuperação, ele espanta os investidores, espanta os trabalhadores, ele está unindo o país contra ele. O dólar sobe, a bolsa cai e o Bolsonaro cai junto com a bolsa. A cada dia se percebe que o governo é insustentável. O governo atira para onde não tem que atirar. Em vez de criar empregos, o governo propõe mais uma divisão em relação a comemorar ou não um golpe de Estado, que deveria ser cláusula pétrea. Não se comemora a ditadura assassina. A Alemanha não comemora a ascensão de Hitler. A Argentina não comemora a ascensão do general Videla. Ao contrário, usa a data para repudiar o general Videla. E vem aqui esse senhor, passado polêmico no Exército Brasileiro, se elege e quer comemorar a data da ditadura assassina. Todas as ditaduras são assassinas. Nenhuma ditadura se mantém sem derramar sangue, sem trazer luto e miséria. Todas as ditaduras destruíram seus países. Comemorar essa data é atuar contra o Brasil e contra os brasileiros. É por isso que o Ministério Público Federal está querendo levar o caso à justiça. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo do Hélio Gaspari, jornalista Hélio Gaspari, que contraria o título de um famoso filme japonês
Homem mau dorme bem. O artigo chama-se O Pesadelo do Sono de Bolsonaro. O jornalista Hélio Gaspari faz uma revelação. Foi o presidente Jair Bolsonaro quem contou. Durante uma de suas internações, os médicos conferiram a qualidade do seu sono e registraram 89 breves alterações por hora. Nas suas palavras, as palavras de Jair Bolsonaro, abre aspas, um recorde. Os médicos disseram, como é que você consegue raciocinar? Essa é a pergunta, como é que Jair Bolsonaro consegue raciocinar? Sono é assunto sério, diz Hélio Gaspari, é claro que é. Donald Trump diz que dorme de 4 a 5 horas por dia num quarto onde tem 3 televisões. Talvez isso explique muita coisa. Os primeiros meses da presidência de Bill Clinton foram uma calamidade. Irritava-se, não conseguia prestar atenção nos outros, era a noite mal dormida. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, regulava com o horário de Trump, mas sua soneca da tarde era sagrada. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro sentiu-se mal, porque se confundiu com os medicamentos e teve uma sonolência. Dormindo pouco ou mal, ele compromete seu desempenho nas horas em que fica acordado, sobretudo se tiver um celular à mão. Nesse caso, o disparador de mensagens produz, no meio político, o efeito letal do revólver que mantém ao alcance mesmo quando está na cama. Desde que entrou no Planalto, Bolsonaro descumpre uma das normas que regem o funcionamento do prédio. Ele se destina a diminuir o tamanho dos problemas. Alguns presidentes, como Fernando Henrique Cardoso e Lula, foram amortecedores de encrencas e crises. Nos seus 16 anos de poder, a crise entrava no palácio e saía menor. Outros, como Dilma Rousseff e João Figueiredo, foram propagadores de dificuldades. Ambos perderam o controle de seus governos. Diz Hélio Gaspari em sua coluna chamada O Pesadelo do Sono de Bolsonaro, que está na Folha e no Globo. E isso remete ao famoso filme japonês, do Akira Kurosawa. Homem mau dorme bem. Aqui no caso, homem mau dorme mal. E o Hélio Gaspari está fazendo uma revelação do próprio Jair Bolsonaro de que os médicos lhe disseram, numa das internações, que ele tem 89 breves alterações no sono por hora. E os médicos perguntaram, como é que você consegue raciocinar? Todo mundo se pergunta, aliás. Pergunta como ele raciocina, da onde vêm esses raciocínios. O dólar está a 3,95, está aqui no site do Globo, o dólar se aproxima de 3,95 e bolsa cai, e o Bolsonaro cai junto, dólar sobe, Bolsonaro desce.
Continuando aqui com o Hélio Gaspari, que diz aqui como é que o sono ruim pode influenciar um governo ruim também. À primeira vista, Bolsonaro continua em campanha. Isso explica que vá a Washington condenar o antigo comunismo e que tenha obrigado o presidente chileno Sebastián Piñera a considerar infelizes algumas de suas opiniões. Campanha é assim mesmo. Quanto mais tensão se puser na mesa, melhor. Sobretudo numa disputa como a eleição brasileira do ano passado, que ainda será conhecida no futuro, quando todas as histórias forem contadas, inclusive a história dos 300 processos que rolam contra Bolsonaro na Justiça Eleitoral, que são defendidos pelo ex-ministro Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando, acabou chorando. Bebiano teve um triste fim, todo laranja acaba mesmo assim. Chupado até virar bagaço, se tornou palhaço como o Arlequim. Aliás, cadê o processo das laranjas? Onde estão as laranjas? Onde estão os bagaços? Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Continuando então com o Hélio Gaspari descascando o governo, estão todos descascando o governo Bolsonaro. Todos, toda a imprensa. E isso é bom. Então, campanha é assim mesmo, quanto mais tensão, melhor. Governo é outra coisa. E Bolsonaro sabe que a campanha terminou, mas procura afirmar-se, produzindo tensões. A falta do antigo comunismo, não tendo Lênin nem Fidel Castro para desafiar, encrencou com o Rodrigo Maia. Vejam o comunista que ele encontrou. Rodrigo Maia. Ganha um fim de semana em Cuba. Quem souber por que ele se desentendeu com o presidente da Câmara. Será que é falta de sono? Irritação? Por que será que ele briga com todo mundo? Há 2 semanas anunciou-se que o presidente da República teria um almoço com os presidentes dos 2 outros poderes para um encontro harmonizador. Não era bem assim. O que poderia ter sido uma conversa de 3 pessoas virou um churrasco, a qual compareceram 15 ministros, uma Assembleia Geral, enfim. Maia não reclamou, mas registrou. Então, aquele churrasco não era para ter sido um churrasco, era um almoço. Maia convidou o Toffoli e o Bolsonaro para o almoço. Aí o Bolsonaro trouxe 15 ministros, trouxe a tropa toda, virou churrasco. O Moro foi cobrar o Maia sobre o andamento do projeto dele, aí o Maia deu aquela resposta, aí o Moro revidou, aí os bolsominions começaram a atacar o Maia. Deu no que deu. Fabricar tensões é mau negócio para governante. Como ensinou Tancredo Neves, presidente tem que dar as cartas. Não pode ficar o tempo todo embaralhando-as. Nos últimos meses, não tem mais Tancredo Neves para dar conselho.
para o Bolsonaro. Mas a situação é tão crítica que até Alexandre Frota está dando conselhos ao presidente. E conselhos sensatos. Não me lembro qual ontem, mas era um conselho sensato. Até Alexandre Frota está dando conselhos sensatos. Às vezes, é claro, para Jair Bolsonaro. Fabricar tensões. Nos últimos meses, Jair Bolsonaro teve uma vida dura, com atentado, 3 cirurgias e longas internações. Em poucos meses, passou pela tensão da montagem do governo e, desde janeiro, chefia uma equipe que pretende mudar a estrutura e os métodos da administração. Em alguns setores, como nos Ministérios da Agricultura e da Infraestrutura, a coisa está funcionando. Em outros, como na educação, o clima é de gafieira. Pelos estatutos da nossa gafieira, dance a noite inteira, mas dance direito. Essa é de São Paulo, esse samba é paulista. Dance a noite inteira, mas pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito. Quando os médicos de Bolsonaro surpreenderam-se com a má qualidade do seu sono, eles sabiam do que estavam falando. Uma das consequências mais mencionadas desse distúrbio é a irritabilidade. Pode parecer bobagem, mas David Gergen, conselheiro de Bill Clinton, contou que as coisas melhoraram quando o presidente passou a dormir direito. Homem mau dorme mal. O título daquele filme japonês estava errado. O título que deram em português, não sei se japonês era exatamente aquele, porque muda-se muito o título. Mas como é um título poético assim, homem mau dorme bem. Agora, essa coluna contesta. Homem mau dorme mal. Estou vendo aí comentários sobre Sérgio Moro 2022. Primeiro tem que chegar 2022. Vamos ver aonde vai chegar essa caravana Holiday. Olá, Eliana Laskovski, Elizabeth Damasceno. Bem-vindas, bem-vindos todos ao Jornal do Meio Dia. Vamos ver até onde vai esse barco. Se vai naufragar, porque está todo mundo revoltado. Da extrema esquerda até quase a extrema direita. Se até o Frota critica, se até o Kim Kataguiri critica, até os governadores querem distância, até o João Dória quer distância, Wilson Witzel quer distância, olá, Betânia Rocha. E aqui também na Folha, Justiça reconhece primeira vítima da ditadura, um militar morto 4 dias depois do golpe. Então aqui uma notícia boa para recortar e mandar para o senhor Bolsonaro, que diz que não teve nenhuma ditadura, não teve golpe. Né? Isso é bom recortar e mandar para ele, essa matéria do Rubens Valente. Morto a tiros 4 dias depois do golpe militar iniciado em 31 de março de 64, o tenente-coronel da Aeronáutica, Alfeu de Alcântara Monteiro, é considerado a primeira pessoa a ser assassinada pela ditadura militar. Foi necessário mais de meio século para que a Justiça Federal reconhecesse, a partir de ação movida pelo Ministério Público Federal e ativistas de direitos humanos, que Monteiro não foi morto em legítima defesa, ao contrário do que dizia a versão oficial.
Na semana passada, o Ministério Público informou que a União fez mudanças em documentos oficiais para constar que Monteiro foi assassinado dentro do quartel. Em sua decisão, o juiz federal Fábio Hassen Ismael escreveu que Monteiro morreu em, aspas, um ato de exceção, em, aspas, contexto de violação a direitos humanos, por motivações político-ideológicas decorrentes do regime militar instaurado. Nascido em 1922, em Itaqui, Rio Grande do Sul. Coincidentemente, no dia 31 de março, era aniversário dele. Monteiro entrou na Escola de Aeronáutica em 1942. Serviu em Fortaleza, São Paulo, Rio, Natal e Canoas. Tornou-se tenente aviador em 1946 e fez o curso do Estado Maior da Aeronáutica em 1958. No final de março de 1964, por coincidência, Monteiro providenciava sua mudança de Canoas para o Rio, onde frequentaria um curso superior de comando na Escola de Estado Maior da Aeronáutica, quando veio a derrocada do presidente João Goulart, o golpe, a instalação da ditadura. Monteiro não era bem visto pelo lado golpista porque, em 1961, segundo testemunhas, havia se recusado a participar do bombardeio do Palácio Piratini, em Porto Alegre, onde o então governador Leonel Brizola organizava uma resistência para garantir a posse de Goulart, então vice-presidente, após renúncia de Jânio. Quando a crise acabou com a posse de Goulart, o lado de Monteiro saiu vitorioso, mas isso durou menos de 3 anos. Na noite de 4 de abril de 1964, 4 dias depois do golpe, Monteiro chamado ao gabinete do novo comandante do quartel-general da 5ª Zona Aérea em Canoas, o brigadeiro Nelson Freire Lavaneri Vanderlei, que havia chegado naquele dia como interventor do grupo golpista e dado voz de prisão a vários militares. O brigadeiro estava acompanhado do coronel Roberto Hipólito da Costa, sobrinho do novo presidente da ditadura, Humberto de Alencar Castelo Branco. Minutos depois de se apresentar, Castelo Branco, que viria, ainda não era presidente, porque isso foi no dia 4 de abril. Castelo Branco foi eleito, entre aspas, pelo Congresso no dia 11 de abril. Nesse dia ele não era ainda, foi presidente depois. Minutos depois de se apresentar, Monteiro foi assassinado na sala do comandante. Isto é o que acontece em ditaduras. Isso era dentro do exército, não era em relação aos subversivos, não era nenhum guerrilheiro, não era luta armada. Isso aconteceu dentro do quartel, dentro do exército. O oficial foi assassinado a sangue frio porque se opunha à ditadura. No inquérito controlado pela Aeronáutica, tanto Vanderlei quanto Costa afirmaram que Monteiro recusou a prisão, por entendê-la um ato arbitrário,
sacou um revólver calibre 32 e, no meio de uma áspera discussão, disparou contra Vanderlei, atingindo-o de raspão no rosto e no ombro esquerdo. Em seguida, Costa, que viu a cena, sacou uma pistola e deu vários tiros em Monteiro. Em seu livro Castelo, A Marcha para a Ditadura, o jornalista Lira Neto escreveu que Castelo agiu para abafar o episódio, conseguindo que seu sobrinho fosse transferido para uma longa missão nos Estados Unidos e empossando dias depois Vanderlei como ministro da Aeronáutica para blindá-lo. Ao longo de anos, prevaleceu a versão oficial de resistência à prisão. Essa versão só começou a mudar a partir dos anos 2000, quando o Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul coletou documentos e testemunhos e solicitou que o Ministério Público reavaliasse o caso. No decorrer da apuração, militares que estavam na base no dia do crime disseram que Monteiro foi abatido antes de disparar contra Vanderlei. Assassinato a sangue frio, com testemunho falso do sobrinho do presidente Castelo Branco, do ditador Castelo Branco. Exames de corpo de delito e uma perícia da Polícia Federal levantaram a hipótese de que os 2 tiros contra Vanderlei partiram de baixo para cima, o que indica que Monteiro atirou depois de ser atingido por Costa. Ele revidou Alfeu de Alcântara Monteiro. Não é que ele morreu porque atirou primeiro, ao contrário, depois de ser atingido, é que ele revidou. Em sua decisão, o juiz federal concluiu que a apuração demonstrou ser, aspas, provável que a vítima não estivesse empunhando sua arma no instante em que foi atingido. E assim, aspas, pode-se concluir que o coronel Alfeu não tomou a iniciativa de efetuar disparos contra o seu comandante. Foi assassinato. Sim, ele se recusou a ser preso, mas foi assassinado na discussão. E a versão dos militares é que ele sacou primeiro. A primeira fake news da ditadura, no dia 4 de abril de 1964. O que o Bolsonaro quer comemorar? O assassinato do coronel Alfeu, no dia 4 de abril de 1964? É isso que ele mandou comemorar nos quartéis, o assassinato a sangue frio, a primeira vítima da ditadura militar. Não foi ninguém de esquerda, não foi ninguém de oposição, foi um militar. Um tenente-coronel, um oficial graduado, um tenente-coronel foi assassinado dentro do quartel, dentro do gabinete do seu superior, que veio para comunicar prisões. Ele se recusou a ser preso e foi abatido a tiros, foi assassinado. E o presidente atual, que dorme mal, portanto, como é que raciocina, perguntaram os médicos, e todos, o país pergunta, como raciocina, ele pretende comemorar esse assassinato a sangue frio do tenente-coronel Alfeu.
O juiz também mandou o cartório reescrever o atestado de óbito de Monteiro, nos seguintes termos, aspas, morte violenta, hemorragia interna, consecutiva a ferimentos de vísceras abdominais, causados por disparos de arma de fogo. Antes, o atestado dizia apenas que ele morrera de hemorragia interna, sem citar os tiros, sem sequer citar os tiros. A ditadura sempre esconde, a ditadura estava só começando, mas já escondeu o primeiro assassinato. Esse inquérito falso lembra muito o inquérito falso do caso Rio Centro, muitos anos depois, em 1981, quando a bomba explodiu no colo de um capitão, e isso foi atribuído a um suposto terrorista de esquerda que teria jogado a bomba no colo dele. Jair Kirschke, do movimento Justiça e Direitos Humanos, disse, abre aspas, Monteiro não era de esquerda, era um legalista, portanto não era um militar comunista, era apenas legalista. Essa matéria está na Folha de São Paulo, assinada por Rubens Valente, grande jornalista. Rubens Valente, está aqui a matéria na Folha de São Paulo. Peço a vocês uma salva de palmas para o Rubens Valente por contar os fatos como eles são, por contar a história do Brasil. A história do Brasil está nos jornais, está nessas reportagens. Precisa recortar essa reportagem e mandar para o senhor Bolsonaro, mandar para a presidência da República, para ele ler, se ele quer comemorar esse assassinato no dia 4 de abril de 1964. Monteiro não era de esquerda, era um legalista, tinha simpatia por Brizola, nada além disso. Esse é um exemplo de que havia na época do golpe uma ala nas Forças Armadas que queria só o cumprimento da Constituição, ou seja, João Goulart não poderia ter sido derrubado daquela forma. E esses militares foram silenciados. O primeiro silenciado foi o tenente-coronel Alfeu, do que estamos sabendo graças a essa reportagem do repórter Rubens Valente. Todo repórter tem que ir aonde a notícia está. E Rubens Valente vai aonde a notícia está. Eu também procuro ir, não com brilhantismo igual do Rubens Valente, a quem mais uma vez peço uma salva de palmas de todos. Aspas ainda para o Jair Kirschke, do movimento Justiça e Direitos Humanos. O Monteiro ficou marcado dentro da aeronáutica por causa do seu comportamento na crise de 1961. Era contra o bombardeio do Palácio do Piratini. Imagina o que aconteceria. Ele dizia, o que vocês querem fazer é um golpe. Fecha aspas. Um dos procuradores da República que atuou no caso em Canoas, Ivan Cláudio Marques, hoje lotado na Procuradoria do Distrito Federal, disse que a decisão da Justiça é um reconhecimento estatal importante, ainda que depois de tanto tempo. 50 anos para chegar à verdade. Esse é um tempo que leva para uma verdade ser revelada. 50 anos.
mas as verdades são reveladas. Depois de 50, 100, 200 anos, mas são reveladas. Não adianta esconder. Segundo ele, segundo Ivan Cláudio Marx, que atuou no caso em Canoas, a apuração revelou a falsidade da versão oficial. Ou seja, ele foi mesmo executado. Os agentes da ditadura forjaram suicídios, nesse caso forjaram uma suposta legítima defesa. Um dos suicídios forjados foi do jornalista Vladimir Herzog, que se tornou mártir da ditadura e o símbolo do fim da ditadura. E o assassinato dele foi revelado pelo jornal um jornal chamado Nanico, da imprensa alternativa, com grandes jornalistas, Hamilton Almeida Filho, Narciso Calili, Milton Severiano da Silva, Palmério Dória de Vasconcelos, Paulo Patarra, Sérgio de Souza. Essa equipe maravilhosa do foi que revelou o assassinato de Vladimir Herzog, antes da grande imprensa, porque a grande imprensa só reproduziu o que disse o tempos depois, quando ficou claro, quando inclusive a Veja mostrou. Não, isso foi antes, a capa da tortura foi antes do Vlado, foi ainda em 69, desculpe, não teve nada a ver com o Vlado. Mas o que eu queria ressaltar é que o criação do Hamilton Almeida Filho, Narciso Calili, Miltainho, Paulo Patarra, Milton Severiano da Silva, Paulo Patarra e Sérgio Souza, os criadores. O revelou o assassinato de Vlado Herzog. Palmas para esses grandes jornalistas. Não podem ser esquecidos. Os grandes jornalistas também não podem ser esquecidos. Em 1996, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério da Justiça, deferiu o pedido de reconhecimento da culpa do Estado na morte de Alfeu Monteiro. O membro da comissão, que na época representava as Forças Armadas, general Oswaldo Pereira Gomes, pediu a revogação da medida, sob argumento de que o inquérito policial militar apontou que Monteiro foi morto no ato de atentar contra a vida de seu superior hierárquico e, com ato criminoso, acertou com tiro de arma de fogo a cabeça e omoplata do major. O voto do general Gomes acabou derrotado pela maioria da comissão. Essa é a história do primeiro assassinato da ditadura. 4 de abril, 4 dias depois da ditadura. Então não tem esse papo de que a ditadura começou em 68, que esses 4 anos foram de tranquilidade. Não, a ditadura começou quando começou. É como o programa do Chacrinha, acaba quando termina. Começou a ditadura, começaram os assassinatos. Numa simples discussão, que poderia ser uma discussão, alguém, vamos ver, quem foi que sacou a arma, se foi o sobrinho, quem afinal matou o Alfeu.
Então, o brigadeiro Nelson Freire Lavaneri Vanderlei, é porque é um nome muito comprido, confunde, né? Foi lá em Canoas, depois, né? 4 dias depois da decretação da ditadura, e deu voz de prisão a vários oficiais. Chamou na sua sala o Alfeu Monteiro para lhe dar voz de prisão. Junto com o brigadeiro estava o coronel Roberto Hipólito da Costa, sobrinho do Castelo Branco. Então, quem matou foi o sobrinho do Castelo Branco. Quem matou o tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, o primeiro assassinado da ditadura militar de 64, foi o sobrinho do ditador Castelo Branco, o sobrinho. Para esconder o sobrinho, esconder esse assassinato, mandou o sobrinho para fora do país. E a ditadura escondeu esse assassinato durante 50... Bom, durante 50 anos não, escondeu enquanto durou a ditadura. Mas mesmo depois da ditadura, somente agora, somente na semana passada, a justiça concluiu que esse militar, esse oficial valoroso, que se opôs à ditadura, foi assassinado pelo sobrinho do Marechal Castelo Branco, ditador Castelo Branco. Será que é isso que o Bolsonaro quer comemorar no dia 31 de março? O assassinato do oficial democrata, legalista, abatido dentro do quartel por um coronel, friamente. E depois, o atirador, o matador e o brigadeiro mentiram acerca dos fatos para incriminar a vítima. 4 dias depois da ditadura, um militar legalista é assassinado, o assassinato é ocultado e o inquérito falseia a verdade. É assim que age a ditadura. Os oficiais agem como ditadores também. Eles têm licença para matar e depois dão a sua versão mentirosa. E a versão se sustentou por 50 anos, caiu agora. Porque a justiça finalmente foi feita e descobriu a verdade. Esse é um dos motivos por que não pode haver comemoração. É um dos motivos porque apologia à ditadura é crime. E apologia à ditadura dentro de instalações do governo, do Estado, que são os quartéis, é crime. Por isso Bolsonaro pode sofrer punição por ordenar a comemoração de assassinatos como esse que eu acabei de ler para vocês. Bem, como sempre, vamos ver as últimas notícias. Manchete de agora do site do Globo. Análise. Atônito, o governo percebeu derrota na Câmara e tentou reduzir danos com discurso de vitória. Moro minimiza embate com Rodrigo Maia sobre pacote anticrime. Contornar. Moro, pelo menos, baixou a bola. O Bolsonaro não baixa a bola jamais.
Zuenir Ventura, nem pêsames o governo deu à família de Domingos Oliveira, que foi um grande cineasta, que marcou época. Mas esse governo não liga para os brasileiros, né? Promove o americano. Ontem Bolsonaro foi ao cinema, matou o cinema brasileiro e foi ao cinema assistir uma droga americana, um dramalhão do segmento católico, segmento cristão. Imagine o que é isso dentro de Hollywood. Não é nada, não existe. Um diretor que ninguém conhece, um produtor que ninguém conhece, atores que ninguém conhece, uma bomba. Aí o Bolsonaro perde a manhã inteira para promover esse filme americano, que vai dar grana para os americanos. Os brasileiros, fez propaganda para os brasileiros irem ao cinema, gastar o seu dinheirinho e mandar para o Trump. É impressionante, né? Olha, até o Delfim Neto criticou essa viagem, você acredita? Delfim Neto, dá uma licencinha. Até o Delfim Neto, hoje na Folha, o Delfim Neto tem quase 90 anos, 89, por aí, 88. Até ele criticou essa viagem, ele que é um conservador e tal. Olha o que ele diz aqui. A visita a Washington deu resultados pouco palpáveis. O palavrório de Trump inflou o ego do presidente, a ponto de ninguém perguntar quem inventou a condição que, para entrar na OCDE, o que tem vantagens e desvantagens abstratas, temos de abdicar das poucas vantagens concretas que temos na OMC. O inventor foi o próprio Trump. O Brasil aceitou alinhar-se como colônia ao império decadente. Até o Delfim Neto, um conservador, está dizendo isso. Não é fake news, estou lendo a coluna do Delfim Neto, hoje na Folha. Olha aqui. Luz amarela. Vou repetir. O Brasil aceitou alinhar-se como colônia ao império decadente. É isso que é o pior. Alinhar-se ao império em queda. Quem está em ascensão é a China. É óbvio que não vamos entregar o prometido. Nos últimos 30 anos, nossa política econômica já nos transformou em colônia da China, uma horrível ditadura, mas um império emergente. O desmoralizador pedido de apoio moral à OCDE para fazer o que sabemos que temos de fazer é uma repetição do entusiasmo de alguns anos com o consenso de Washington. Acreditavam que a força externa criaria as condições políticas para implementar a salvação econômica do país. Deu no que deu. Colônia de um império decadente, segundo Delfim Neto. Brasil se alinha como colônia de um império decadente. Vamos ver o que está no UOL. UOL. Essa é a TV Sonic, esse é o Jornal do Meio-Dia da TV Sonic. Peço, por favor, que se inscrevam, peço que compartilhem, peço que assistam os outros vídeos, que deem likes, façam aquelas coisas todas que vocês sabem que devem fazer para que o canal cresça. Manchete do UOL. Ex-presidente do INEP puxou o tapete de Vélez ao defender trocas no MEC. Quer dizer, é a gafieira. Como diz o Hélio Gaspari, o MEC é uma gafieira. Pelos estatutos da nossa gafieira,
Dance a noite inteira, mas dance direito. Daqui a pouco eu vou pegar aqui a letra da Estatuto da Gafieira para cantar. Não posso mostrar a música, senão vem cobrar copyright. Mas cantar eu posso, com a minha voz precária, a capela. Ai, ai, ai. Não vou jogar dominó com Lula e Temer no xadrez, diz Bolsonaro. Declaração nova do homem mau que dorme mal. Não vou jogar dominó com Lula e Temer no xadrez. Presidente diz a empresários que não repetirá modelo de negociação política de antecessores. Vamos ver aqui. Essa matéria é de agora, às 10 da manhã, assinada pela minha amiga Mônica Bergamo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem a empresários que o visitaram em Brasília que não pretende alterar seu comportamento em relação à articulação política do Congresso. Então a reforma vai naufragar. Então a reforma vai naufragar, a bolsa vai cair, o dólar vai subir. E disse mais, essa foi a frase: não vou jogar dominó com Lula e o Temer no xadrez. Não sei, porque o MPF diz que festejar a ditadura, como quer Bolsonaro, merece repúdio. Não é? Não vou jogar dominó com Lula e Temer no xadrez. Bolsonaro acredita o infortúnio porque passam os dois ex-presidentes a negociações pouco republicanas durante seus respectivos governos. Na semana passada, no Chile, Bolsonaro disse aos jornalistas que o questionavam sobre a crise com a Câmara dos Deputados: o que é articulação? O que está faltando eu fazer? O que foi feito no passado? Eu não seguirei o mesmo destino de ex-presidentes. Pode ter certeza disso. Não tem nada a ver esse papo. Quem faz negociação na Câmara são os líderes do governo, são os deputados. E as negociações tanto podem ser lícitas como ilícitas. Negociações lícitas e ilícitas, são conversas com o Congresso, são diálogos. Ao não assumir esse diálogo, ele lava as mãos e joga lenha na fogueira. Vocês que se virem, não tem nada a ver com isso. Se a reforma não passar, a culpa não foi dele. Se passar, foi ele que aprovou. É isso que ele está tentando fazer com essa jogada. Não vou jogar xadrez com... Né? Ele não deveria ter sido nem candidato. Tem 300 processos rolando contra ele na Justiça Eleitoral. Qual é o teor desses processos? Por que Gustavo Bebiano, ao ser afastado, ao ser defenestrado, ao cair na frigideira do Planalto, disse que se não fosse ele, talvez Bolsonaro nem teria sido candidato, porque o TSE teria brecado a sua candidatura. Por que ele disse isso? Nunca mais Bebiano disse nada. Submergiu e continua defendendo Bolsonaro nesses processos eleitorais, que continuam rolando. Bebiano sabe muito. O Gustavo Bebiano, né? Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bolsonaro, Jair e Bebiano, tomavam laranjada, viemos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar.
Vamos ver o que está rolando. Qual é a manchete do 247? Atenção, manchete 247, estou rodando os sites, as manchetes, as capas dos sites. Após ser alvo de escracho, Bolsonaro desiste de ir ao Mackenzie. Essa é a manchete. Após estudantes organizarem, na manhã desta quarta-feira, um grande escracho contra a visita de Jair Bolsonaro à Universidade de Mackenzie, em São Paulo, o capitão reformado recuou e desistiu de visitar o Mackenzie, aos gritos de "O Bolsonaro, seu fascistinha". Muito bem. Os estudantes deixaram claro que a sua presença no local não é bem-vinda. Palmas. Palmas aos estudantes. Palmas aos estudantes do Mackenzie. É assim que se faz. É assim que se faz. Não pode deixar passar. Em 68, os estudantes do Mackenzie fizeram o papel contrário. Estiveram com a extrema-direita. Fizeram parte do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, participaram de invasões de teatro, no Roda Viva, da guerra na Maria Antônia, mataram um estudante. Mas esses estudantes são os novos, são os estudantes da redemocratização. Palmas para os estudantes do Mackenzie, palmas para o Rubens Valente, palmas para o Ministério Público, para os procuradores que vão enquadrar, estão enquadrando o presidente Bolsonaro, punindo por promover a apologia da ditadura. Já deveria ser punido por ter promovido a apologia da tortura no dia do impeachment da Dilma, no dia em que ele foi ao microfone e fez apologia à ditadura. A ditadura é proibida no Brasil. O Brasil é signatário do Tratado de Direitos Humanos da ONU, que proíbe a tortura. Quem faz apologia da tortura é criminoso. Isso tem que parar, tem que fazer parar. Esse sujeito, não importa o nome, se o nome certo é fascista ou nazista, tem que parar esse Bolsonaro. É o dilema da saúva. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Não tem mais condições de continuar dessa maneira, ninguém. Nem os pobres, nem a classe média, nem os ricos, nem os negros, nem as mulheres. Ninguém. Não pode seguir assim. Isso é a nau dos insensatos. É a marcha dos insensatos. É a marcha do Walking Dead. Vamos ver então o que diz o site do Estadão. Só o 247 está com essa manchete do Mackenzie. Bravos estudantes do Mackenzie. A nova geração do Mackenzie, que não se dobra ao fascismo. Bolsonaro achou que ia se tornar um ditador do dia para a noite. Olha o que diz o Financial Times. Mercado pode estar despreparado para a incompetência de Bolsonaro. Olá, Atlanta, como está? Aí, Barros de Atlanta. Manchete do Financial Times, de Londres. Mercado pode estar despreparado para a incompetência de Bolsonaro. OAB condena 31 de março, festivo de Bolsonaro. Palmas. Palmas para a OAB. Viva la muerte era o lema dos fascistas. Viva la muerte. Na Espanha, os fascistas de Franco. Viva la muerte.
Está aqui, estudantes do Mackenzie fazem protesto contra Bolsonaro em São Paulo. Contenção política, bolsa tem forte queda e dólar sobe a 3,95. BR-18, por que o PSL votou contra o governo? Análise, Fábio Alves, um bonde desgovernado chamado Bolsonaro. São manchetes da imprensa conservadora, que também não aguenta mais essa presidência da República, que faz mal ao país diariamente, faz mal a todos nós. O país não aguenta mais. Não são menos de 100 dias e o país já não aguenta mais. O país não aguenta mais. É insuportável. Esse governo é insuportável. E esse 31 de março não pode ser comemorado. Muito obrigado a todos, meus amigos. Esse foi o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado por compartilhar. Eu sempre choro quando falo da ditadura, porque lembro de tudo que aconteceu. Tchau. Obrigado a todos. Até a próxima. Chá das 5, tá? Chá das 5 estaremos juntos. Tá bom? Até já. Tchau.